Olá, sou a professora Fátima Martini. Bem-vindo ao curso de História da Arte. Esse vídeo trata das ordens arquitetônicas ocorridas na Antiga Grécia, nos períodos históricos, arcaico, clássico e helenístico. Espero que você possa apreciar. A história da Antiga Grécia pode ser dividida em 3 períodos finais, arcaico, clássico e helenístico, em que se destacam 3 ordens arquitetônicas, dórica, jônica e coríntia. No período chamado de arcaico, as cidades de Esparta e Atenas se desenvolvem cultural, político e socialmente. A ordem arquitetônica chamada de dórica foi definida por volta do século VII a.C., no Peloponeso, onde se encontrava a cidade de Esparta de caráter militar. Sendo a mais antiga das ordens arquitetônicas gregas, a ordem dórica, por sua simplicidade e severidade, empresta uma ideia de solidez e imponência ao período arcaico, que se estende por cerca de 800 a 500 a.C. O santuário de Delfos foi levantado no período arcaico e consagrado a Apolo. Em seu apogeu por volta do século VI a.C., o oráculo de Delfos recebia muito ouro e prata, tornando-se proprietário de um dos maiores tesouros da Grécia Antiga. O Tesouro de Atenas, com colunas dóricas, foi construído para comemorar a vitória na Batalha de Maratona e guardar o tesouro do oráculo. O mais notável conjunto arquitetônico, a Acrópole de Atenas, foi construída no período arcaico. Na Acrópole existem vários templos construídos em diferentes períodos. Entre os edifícios construídos na Acrópole de Atenas, encontra-se o Propileu, como porta de entrada, e o Párteno, templo dedicado à deusa Palatenas, construídos no século V a.C., segundo a ordem dórica. Os gregos se concentraram no mais simples sistema de construção, o trilítico, uma laje horizontal sobre 2 suportes verticais, e empenharam-se no desenvolvimento de um grande tema construtivo, o templo, simples e modesto vão retangular para as habitações dos deuses, cercado por uma galeria de colunas com 2 lados fechados por frontões triangulares. As plantas dos templos têm características parecidas. O núcleo é a celonaus, recinto que recebe a imagem da divindade, e o pórtico, o pronaos, com 2 colunatas ladeadas por pilastras. Muitas vezes se acrescenta um segundo pórtico atrás da cela, para tornar a planta mais simétrica. Nos grandes templos, esse corpo central é envolvido por uma colunata chamada peristilo. Aqui, o desenho da fachada de um templo grego, construído sobre uma plataforma de 3 degraus, com as principais divisões, presentes em todas as ordens arquitetônicas. O desenho mostra as principais partes de um templo dórico, o entablamento e a coluna. O entablamento é dividido em cornija, friso e arquitrave. O friso, por sua vez, divide-se em tríglifo e métopa. O capitel é dividido em ábaco e équino ou colchim. E o fuste apresenta caneluras. As figuras mostram partes da cornija e friso dórico. A cornija apresenta corona, mútulo e gotas. O friso apresenta o tríglifo, a métopa, tênia e régula. O capitel dórico, por sua vez, apresenta as seguintes partes: o ábaco, coxim ou équino e a gola ou filete.
Aqui é a representação de um templo dórico, com a estereóbata, que é o embasamento escalonado, e a estilóbata, que é o plano superior dos degraus, onde se apoiam as colunas. O Pártenon, construído na Acrópole, tem uma característica especial. A fachada apresenta o estilo dórico, com métopas e tríglifos, enquanto a fachada interior apresenta um friso jônico. O templo de Hefesto foi construído no século V a.C. na antiga Ágora, em Atenas, e apresenta coluna e capitel no estilo dórico. Ao longe se vê o templo de Poseidon no Cabo Sônion. A primeira menção ao cabo está na Odisseia, que fala sobre o sagrado Sônion, o promontório de Atenas. O templo de Poseidon, entre as águas do Golfo Sarônico e as do Mar Egeu, no Peloponeso, é mais um exemplo da ordem dórica. Levantado no século V a.C., sobre as ruínas de outro templo construído na época arcaica grega, o templo de Poseidon apresenta 6 por 13 colunas no estilo dórico. Aqui, à vista do Mar Egeu, o lugar abrigou 2 templos dedicados a Poseidon e Atena. A ordem arquitetônica chamada de jônica foi definida por volta do século V a.C., na Ática, onde se encontrava a cidade de Atenas, democrática e evoluída culturalmente no período. A ordem jônica, no período clássico, apresenta um perfil mais elegante, com um capitel de volutas em forma de papiro enrolado. Com origem em meados do século VI a.C., foi aplicada até por volta dos séculos V e IV a.C. Na ordem jônica, a cornija apresenta dentículo, óvalo e dardo, o friso, a arquitrave dividida em 3 linhas horizontais, o capitel com voluta, o fuste também apresenta nervuras e a base vai apresentar o touro, Escócia e outro touro. Na figura, partes da cornija e friso jônico. A cornija apresenta o óvalo e dardo, que é um motivo ornamental com formas ovais e pontiagudas, o friso e a arquitrave com 3 tiras horizontais. O capitel jônico, com a voluta, uma espiral semelhante a um pergaminho enrolado. O équino é uma moldura que fica entre as volutas e apresenta óvalo e dardo. Aqui o fuste é a base de um templo jônico, em que a base apresenta o touro superior e inferior, separados por uma escócia côncava entre filetes. O Erechtheion é a maior obra-prima da ordem jônica construída na Acrópole de Atenas. Sobre um terreno irregular, apresenta uma planta simétrica única entre todas as construções gregas. As cariátides são figuras femininas no lugar de colunas que sustentam o entablamento do templo. O Erechtheion apresenta 6 colunas que precedem a sala dedicada a Atena. Na fachada oeste, com colunas adoçadas e pilastras. No pórtico norte, delicadas colunas precedem a sala dedicada ao deus Poseidon. O templo de Atena Nike, construído na Acrópole de Atenas, pertence ao período clássico e à ordem jônica. A
A ordem arquitetônica chamada de Coríntia foi definida por volta de meados do século IV a.C., quando a Macedônia dominou a Grécia e a cultura grega difundiu-se para a África e a Ásia Ocidental. Com origem em meados do século IV a.C., a ordem coríntia deriva da ordem jônica, à exceção da forma do capitel. Como fuste estriado, a coluna sentada sobre uma base e a arquitrave dividida em 3 partes. A coluna, porém, é mais esguia. O capitel é ornado com folhas de acanto e caulículos que se enrolam. No detalhe do fuste e da base, o touro superior e inferior, separados por uma escócia côncava entre filetes. O templo de Zeus Olímpico foi construído no século VI a.C., no estilo dórico, na cidade de Atenas. Posteriormente, o templo foi restaurado em mármore no reinado de Adriano, imperador romano, no século II, quando então as colunas receberam capitel no estilo coríntio. Entre os séculos II e I a.C., a cultura helenística grega se encerra com a ascensão do Império Romano, mas o estilo helenístico, com diferentes características, permanece por séculos. Você observou as ordens arquitetônicas produzidas na Antiga Grécia, relacionadas aos períodos históricos. Portanto, o período arcaico é o estilo dórico. A ordem jônica pertence ao período clássico e a ordem coríntia, ou estilo coríntio, pertence ao período helenístico. Espero que você tenha ampliado seu conhecimento com esse vídeo. Continue com o curso de História da Arte. Eu aguardo você. Um forte abraço.